Novo aporte sem mistério nenhum, fiz um novo aporte no Banco do Brasil. Vamos falar se vale a pena, após essas quedas, vender tudo para poder aportar no BB? Vamos falar também de reserva de oportunidade e quero mostrar uma matéria falando que o payout do Banco do Brasil pode diminuir. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento sem enrolação, bora lá! Banco do Brasil, é hora de comprar na baixa após a queda de 26%? O JP Morgan responde. Segundo o JP Morgan, mesmo após essa queda, não vale a pena ainda comprar ações do Banco do Brasil e manteve a sua recomendação em neutro. Os analistas são diretos. Problema na qualidade dos ativos, especialmente na carteira rural, costumam demorar para serem resolvidos, ou seja, apostar agora em uma recuperação pode ser arriscado. E nesse quesito, o JP Morgan tem razão. O Banco do Brasil hoje detém 50% de fatia de mercado de carteira de crédito. Então, realmente, caso o agro demore um certo tempo para se recuperar, provavelmente o banco mais prejudicado seria o Banco do Brasil, conforme tem acontecido, principalmente em 2024, onde vieram chuvas fora do período e também secas fora do período. O agronegócio foi muito prejudicado, porém já há uma melhora no primeiro trimestre de 2025. Continuando, e outro ponto que o JP Morgan levanta é a volatilidade eleitoral de 2026, que eles dizem que preferem ficar de fora e aguardar mais visibilidade após o segundo trimestre de 2025. E vale lembrar que uma eventual mudança de governo costuma ser bem recebida pelo mercado, e numa última pesquisa MDA mostrou que mais eleitores estariam dispostos a votar em Bolsonaro ou em um candidato apoiado por ele do que em Lula. Porém, esse ponto, pessoal, na minha opinião, esquece. Normalmente, o que acontece quando muda governo, porém fiquem vidrados principalmente no lucro dessas empresas, porque por mais que tenha uma euforia inicial, o que realmente importa dentro dessas empresas é o seu lucro, são as suas receitas, suas despesas controladas. Então, foco no lucro. Então, diante desse cenário, o JP Morgan revisou o lucro que passou de 37,9 bilhões para 25 bilhões, que foi uma queda de mais de 10 bilhões para 2025. Além disso, o atual payout pode se tornar insustentável considerando tanto o crescimento da carteira quanto a pressão sobre o capital. E o JP Morgan acredita que o payout possa ser reduzido para 30%. Porém, o Banco do Brasil colocou no seu guidance, na sua projeção, que o seu payout ficará de 40% a 45% em 2025. Nesse ponto, eu ainda não acredito que poderá haver uma redução do payout. Outro detalhe é o ROI, o retorno sobre patrimônio líquido, que o JP Morgan acredita que possa ser de 13%, que é bem abaixo da média histórica do banco, que gira entre 20% e 22%. Então, de acordo com as projeções do JP Morgan, com o lucro líquido de 25 bilhões para 2025, o Banco do Brasil teria um PL projetado de 4,92, o que ainda seria 25% abaixo das suas médias, e com um payout de 30%, ainda poderia gerar um dividend yield bruto de 6%. Porém, os investidores de empresas sólidas como o Banco do Brasil, quando veem que o payout diminui, o lucro líquido diminui, a cotação também acaba baixando, justamente para se adequar, muitas vezes, àquele dividendo entre 8% e 10%. Então, caso o lucro líquido projetado para 2025 fique em 25 bilhões, com um payout de 30%, a cotação teria que cair em torno de R$16 para que o Banco do Brasil possa pagar um dividendo na casa de 8%. E nessa cotação de R$16, o preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil ficaria em 0,5%. O que dentro dos últimos 20 anos foi realmente uma raridade. Apenas em 2016 que chegou a cair próximo desse 0,45. Depois de 2016 e antes de 2016, nos últimos 20 anos, não houve momento em que o Banco do Brasil chegou a ser cotado por 0,5. Em 2022 ficou bem próximo do 0,5, mas não chegou, e atualmente encontra-se na faixa de 0,68. Então é por isso que eu falo,
tenha reserva de oportunidade, porque apesar do meu aporte recente na casa dos R$ 21, isso é renda variável, então nada exclui a possibilidade do Banco do Brasil cair para 20, 19, 17, 16 reais, porque o mercado acaba ajustando o lucro líquido e a projeção dentro do que ele espera, principalmente olhando para dividendos dentro desse tipo de empresa. E aqui eu quero mostrar rapidamente a minha planilha pessoal. Eu particularmente projeto um lucro líquido para 2025 de 28 bilhões, então teria um PL de 4,38, 32% abaixo da média dos últimos 10 anos e com um payout de 40%, o BB ainda poderia gerar em torno de 9% de dividendos. Então, nesse tipo de momento de queda, em que o mercado prega certo pânico em algum tipo de ação, é um momento que a gente tem que ter um olhar mais especial para essa ação. Perceba essa projeção. Se o Banco do Brasil se recuperar em 2026 e tiver os mesmos resultados que teve em 2024, teria um lucro na faixa de 38 bilhões, um PL projetado de 3,23 na cotação atual de 21,42 e com um payout de 45%, que foi o que foi projetado e feito no ano de 2024, o Banco do Brasil poderia pagar 14% de proventos. Porém, o mercado não deixaria a cotação ficar nessa faixa de R$ 21 se a projeção de lucro para 2026 aumentasse de uma forma exponencial e voltasse para essa faixa dos 38 bilhões, como foi em 2024. Então eu gosto de ir aportando aos poucos, porque eu não quero acertar o fundo, eu quero apenas ver a minha projeção, eu tenho a minha margem de segurança, então é nesses momentos que eu olho e vejo que posso entrar com aporte. E percebam que tudo isso que eu falei não é nada irreal, visto que o dividendos do Banco do Brasil tem crescido 14,7% nos últimos 10 anos. Então, pegando uma previsão de proventos para 2025 na faixa de 9% e um crescimento anual de 14,7% de proventos, até 2031 o Banco do Brasil terá pago 90% de proventos de forma nominal, e se você reinvestir no próprio Banco do Brasil apenas com essa projeção, você terá o seu capital 100% recuperado apenas através de proventos. Então não é nada irreal a gente fazer esse tipo de projeção e determinar um certo tipo de aporte. E ainda há outro detalhe que muita gente esquece de colocar na conta do Banco do Brasil. Percebam que na cotação atual, o lucro líquido estimado de 29 bilhões, nós teríamos um lucro por ação de R$ 5. Então, com um payout de 40%, o Banco do Brasil pagaria R$ 2 em dividendos, que seria em torno de 9,4%, e os outros 60% do lucro por ação seria reinvestido no próprio Banco do Brasil, 60%. Com um ROI médio de 17%, traria uma taxa de crescimento ao ano de 10,2% desse reinvestimento. Então, o retorno nominal, que seriam os proventos mais o crescimento, teria um retorno na faixa de 19,6%. Se a gente for retirar o IPCA médio do período, então teríamos um retorno real no Banco do Brasil de 13,65%. E pelo custo de oportunidade, hoje a NTN-B 2035 está pagando 7,26% além da inflação. Então o Banco do Brasil ainda teria um retorno real, tirando o desconto da inflação mais o retorno real de uma renda fixa, 6,39%. Então a gente tem que ter uma parcela de alocação na renda fixa, mas não pense que só porque o Banco do Brasil pagou um dividendo de 9,45% e na renda fixa você está recebendo 13% ao ano, então você vai pegar o seu capital e alocar 100% na renda fixa, porque na verdade o Banco do Brasil ainda reinveste grande parte do seu lucro e ele tem uma taxa de crescimento muito elevada. Então, no final das contas, a taxa de crescimento total do Banco do Brasil gira em torno de 20% ao ano, que seria muito maior do que os 13% da renda fixa. E eu ainda acredito que o setor de bancos está bem abaixo das médias, o mercado bateu bastante na cotação. Percebam que o PL dos bancos projetados de 12 meses hoje fica na casa de 6,3 vezes, a média do período foi de 8,3, então ainda teria um espaço em torno de 20% de subida para poder chegar às médias. E olha que esse foi um dos setores que puxou desde janeiro até o momento, puxou uma alta no Ibovespa, porque a grande maioria dos bancões subiram de uma forma muito vertiginosa.
E não se assustem com esse tipo de queda, a renda variável é assim mesmo. Atualmente há uma queda de 25% no Banco do Brasil, porém na pandemia chegou a cair 60%, em 2016 chegou a cair quase 65%, em 2008 a mesma coisa, em meados de 99 e 2000 também chegou a cair 70%, e mesmo assim o Banco do Brasil foi um dos melhores rendimentos da Bolsa Brasileira. Então renda variável é assim, quedas são totalmente normais e a gente tem que acabar aproveitando, mostrando já o meu novo aporte. Fiz a aquisição de 200 ações do Banco do Brasil ao preço de R$ 21,57, totalizando 3.300 ações, com um payout de 40%. Acredito que o banco deva pagar em torno de R$ 2,00 por ação de proventos. Anualmente isso poderia me gerar R$ 6.680, o que seria uma renda mensal de R$ 550. Uma renda muito boa, apenas vindo do Banco do Brasil, para a gente poder reinvestir, aportar mais e girar ainda mais a bola de neve. Mas me conta aqui, pessoal, vocês estão fazendo novos aportes ou estão aguardando? Acha que ainda vai cair mais? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.